Você já testemunhou as dolorosas consequências de ignorar avisos repetidos? Talvez tenha sido um problema de saúde ignorado até se tornar crítico, ou conselho sobre um relacionamento que você deixou de lado até que tudo desmoronasse. Na passagem de hoje, vemos os resultados devastadores da rejeição persistente de Judá aos avisos de Deus. Quando ignoramos repetidamente a palavra de Deus, acabamos enfrentando as consequências de nossas escolhas. Após anos de avisos proféticos, os muros de Jerusalém são finalmente rompidos e a Cidade Santa cai nas mãos da Babilônia, exatamente como Deus havia dito que aconteceria. A cena é triste. Após um cerco em Jerusalém, o exército babilônico rompe o muro da cidade. O rei Zedequias e os babilônios os perseguem. Eles de partir o coração. Após um longo cerco que causou uma fome severa em Jerusalém, o exército babilônico finalmente rompe o muro da cidade. Reis capturar seus soldados tentam uma fuga desesperada à noite por um portão próximo ao jardim do rei, mas o plano falha miseravelmente. Os babilônios os perseguem, os capturam Zedequias nas planícies de Jericó e o levam até Nabucodonosor em Ribla. O que acontece em seguida revela o terrível preço da rebelião. Nabucodonosor obriga Zedequias a assistir enquanto seus próprios filhos são massacrados diante de seus olhos. Essa é a última coisa que Zedequias vê, pois os babilônios então arrancam seus olhos, o prendem com correntes de bronze e o levam para a Babilônia, onde permanece preso até a morte. Os nobres de Judá também são executados. É um fim brutal para um rei que teve inúmeras oportunidades de atender aos avisos de Deus por meio de Jeremias. A destruição não para com a família real. Os babilônios desmantelam Jerusalém sistematicamente, começando pelas estruturas mais sagradas. Nebuzaradã, comandante da guarda imperial de Nabucodonosor, incendeia o templo do Senhor, o palácio real e todos os edifícios importantes de Jerusalém. O exército babilônico derruba os muros da cidade, deixando Jerusalém totalmente indefesa. O texto fornece descrições detalhadas de como os babilônios saquearam o templo, retirando seus tesouros. Eles desmontam os magníficos pilares de bronze, os suportes móveis e o mar de bronze que Salomão havia feito, itens tão grandes que seu peso nem sequer podia ser calculado. Eles levam todos os utensílios usados no serviço do templo: panelas, pás, tesouras de pavio, pratos, incensários e bacias de aspersão feitas de ouro e prata. Nada de valor é deixado para trás. O templo, centro da adoração judaica por gerações, é esvaziado e destruído. A maior parte da população de Jerusalém é levada para o exílio. O texto menciona especificamente que Nebuzaradã leva prisioneiros, incluindo Seraías, o sumo sacerdote, Sofonias, o sacerdote de segunda ordem, 3 porteiros, líderes militares, conselheiros reais e o secretário responsável pelo recrutamento do povo. Apenas alguns dos mais pobres são deixados para trás para trabalhar nas vinhas e nos campos. Ainda assim, mesmo neste momento mais sombrio, vemos a fidelidade de Deus brilhar. Jeremias, que havia transmitido fielmente a mensagem de Deus apesar da perseguição, experimenta a proteção divina. Nabucodonosor dá ordens especiais a respeito de Jeremias. Levem-no e cuidem dele. Não lhe façam mal algum, mas façam por ele tudo o que pedir. Enquanto Jerusalém arde em chamas, Jeremias é libertado de suas correntes. O comandante chega a oferecer-lhe a escolha de ir para a Babilônia sob sua proteção ou permanecer na terra. Jeremias escolhe permanecer entre o remanescente em Judá. Deus também demonstra sua fidelidade a Ebed-Meleque, o oficial etíope que havia resgatado Jeremias da cisterna.
Antes da queda de Jerusalém, Deus havia prometido a Ebed-Meleque: eu o salvarei. Você não cairá pela espada, mas escapará com vida, porque confia em mim. Em meio ao juízo, Deus se lembra daqueles que o honraram. Eu testemunhei situações semelhantes no meu próprio ministério. Durante a queda do comunismo na Romênia, vi como aqueles que haviam comprometido sua fé em troca de favores políticos perderam tudo quando o regime colapsou, enquanto os crentes que permaneceram fiéis à palavra de Deus, apesar da perseguição, experimentaram sua proteção e provisão. Um pastor que eu conhecia havia recebido inúmeras oportunidades para colaborar com as autoridades comunistas, mas ele recusou. Quando o regime caiu, enquanto outros enfrentavam vergonha e rejeição, ele foi vindicado e se tornou fundamental na reconstrução da igreja. Então, como podemos aplicar todas essas verdades hoje? Primeiro, devemos levar a sério os avisos de Deus, reconhecendo que sua palavra sempre se cumpre. Quando Deus fala, seja por meio das Escrituras, de conselhos piedosos ou do impulso do seu Espírito, precisamos ouvir e responder. Em segundo lugar, devemos lembrar que Deus é fiel, mesmo no julgamento. Observe como Deus protegeu Jeremias e Ebed-Meleque e aqueles que confiaram nele. Mesmo nos nossos momentos mais sombrios, Deus não se esquece de suas promessas àqueles que o honram. Por fim, precisamos aprender com o erro de Judá de confiar em seguranças terrenas em vez de confiar em Deus. Seu magnífico templo, muralhas fortes e alianças políticas não puderam salvá-los quando se afastaram de Deus. Nossa verdadeira segurança nunca pode ser encontrada em nossas carreiras, contas bancárias ou relacionamentos, mas somente em nosso relacionamento com Deus. A história da queda de Jerusalém é, em última análise, um chamado à humildade e ao arrependimento. Isso nos lembra que a paciência de Deus tem limites e que seus avisos nunca devem ser ignorados. Ainda assim, mesmo no julgamento, sua misericórdia continua disponível para aqueles que se voltam para Ele com fé. A pergunta é: aprenderemos com o erro trágico de Judá ou continuaremos em nosso próprio caminho de resistência até enfrentarmos as consequências de nossas escolhas?